Vida real. A história de hoje é... Meu nome é Adonias José Gonçalves, eu estou atualmente aposentado, mas trabalhei na indústria como administrador de empresas, gerente de industrial, gerente de engenharia, na área de mecânica, e também dei aula no Senai por 12 anos. Eu sou natural de Sorocaba, Bruno, e estou como nesta igreja há 46 anos de idade. A minha história de bênçãos na minha vida, de transformação, são inúmeras. Por quê? Porque eu entendo que milagres, eles estão à disposição pela manifestação de Deus na nossa vida quando nós não podemos mais fazer nada. Quando nós não temos mais forças, quando eu já fiz aquilo que a ciência, aquilo que era a minha disposição em fazer, a minha vontade em fazer, eu fiz, daí quando você se entrega, daí isso acontece como um milagre na sua vida. Porque daí existe a manifestação de Deus. É assim que eu creio, porque é assim que eu vivi nesses 40 e poucos anos que eu tenho de cristão adventista do sétimo dia. Uma história, eu e minha família temos muitas histórias, mas uma das mais impactantes foi o nascimento do nosso filho. Eu permaneci, depois que minha filha Raquel nasceu em 1988, eu permaneci vasectomizado por 17 anos. O meu primeiro casamento, ele chegou ao fim, mas não o meu amor pela minha família que eu já tinha construído. E eu resolvi constituir uma nova família. E nessa nova família, um requisito que eu já tinha colocado para minha esposa era que eu não poderia ter filho. E ela, no momento, ela não fez oposição. O meu relacionamento com as minhas filhas sempre foi produtivo. Com a minha primeira esposa também foi produtivo, porque nós tínhamos uma coisa em comum: levarmos a nossa família para o céu. Uma coisa que é importante nesse relacionamento é que minha primeira esposa, ela era uma pessoa que também desejava isso. Só que agora a minha segunda esposa, que o nome dela é Páscoa, ela foi vendo como eu tratava minhas crianças, como era a minha conduta para com a minha primeira família. Então ela começou a ter o desejo e também meu amor pelos meus sobrinhos, pelos nossos sobrinhos, da parte dela também. Ela viu que isso seria interessante para a vida dela, ela ter um filho. Então nós começamos a planejar isso. Era aproximadamente o ano 2006 para 2007, quando eu fiz a reversão da vasectomia. Já tinham se passado mais de 17 anos. E quando eu fui no urologista, o urologista disse para mim: olha, você tem 5%. E como eu disse inicialmente, é quando você faz a sua parte, você entrega, e Deus faz o restante para haver o milagre. Eu falei, 5% são 100% para mim, que é o que eu tenho. E eu fiz a reversão da vasectomia com um médico chamado Dr. Marcelo. Só que aconteceu um problema. Quando eu tinha saído da mesa de cirurgia e estava sendo levado para o quarto, houve um acidente. O enfermeiro, que estava sozinho, não travou a maca, e quando eu fui passar da maca para a cama, ele me derrubou no chão. E eu já estava ali com dores, numa região muito sensível para o homem, e houve então uma abertura dos pontos, e eu tive que ser, depois que saí de lá do hospital, 3 dias depois eu tive que voltar no hospital em estado grave. Eu falei assim, pensei comigo, perdi a cirurgia. Perdi tudo que os 5% eu tinha perdido. Mas para Deus não é assim. Para Deus ele faz as coisas acontecerem, porque minhas filhas foram me visitar no hospital com medo de perder o pai.
Então Deus usou uma situação para uma confirmação do amor que minhas filhas tinham por mim. E isso me fez muito feliz, me tornou mais animoso para aquela situação. Passou-se os dias, eu fiz os testes, né, de reversão e houve no primeiro teste 400 mil espermatozoides. E eu fiquei contente, porque é necessário um, né? Então, no próximo mês, esse número caiu para 100 mil. Não tem problema nenhum, reduziu, mas, né, a testosterona estava fazendo produzir as coisas e eu precisava de um. Só que não tinha mais a garantia de que todos estariam bons por causa da mobilidade deles. Então nós resolvemos fazer inseminações artificiais para garantir que o espermatozoide escolhido fosse do tipo A ou do tipo B. O do tipo A é aquele que se movimenta e vai rumo ao alvo. O tipo B é aquele que se movimenta um pouquinho mais largo e vai ao alvo. O tipo C é aquele que fica virando e não chega no alvo. E o tipo D é aquele que já nasceu morto, que não tem energia suficiente para chegar até o alvo. Então fomos separados, nós fizemos 3 inseminações sem sucesso. Essas 3 inseminações fizeram com que a gente pensasse, falando, será que nós estávamos no caminho certo em fazer isso? Mas a ansiedade, a expectativa e o sonho, né, da minha esposa ter mais um filho, ter um filho, eu que teria mais um filho, né, esse seria o primeiro filho dela, ele foi um sonho que nós estávamos sempre orando por isso, sempre falando com Deus a respeito disso, e Deus fez com que o Daniel fosse gerado em dezembro de 2007. Estava tudo ótimo, alegria, felicidade, ela estava grávida, né? Só que para ela estar grávida não foi por inseminação. Por quê? Porque o problema não estava comigo, estava que nas 2 trompas delas, uma delas era novelada e precisava fazer uma videolaparoscopia. Essa videolaparoscopia, quando ela estava fazendo os exames para fazer, né, ela ovulou pelo outro lado, que era perfeito. Um dos lados era anovelado e o outro lado era perfeito. E ela sempre ovulava pelo lado anovelado. E dessa vez ela ovulou pelo lado que estava em perfeitas condições e os espermatozoides chegaram então a fecundar o óvulo dela. Passou-se uns dias e nós descobrimos que o Daniel estava com o crânio já dilatado. Por quê? O que aconteceu entre a fecundação e esse exame? O que aconteceu foi o seguinte: minha esposa, quando estava na 4ª semana ou 5ª semana, que é a área da multiplicação das células, ela ficou muito, mas muito doente mesmo. E para privilegiar a matriz, retirou-se oxigênio do feto. E essas células então não se multiplicavam da forma com que deveria se multiplicar. Por isso, nosso filho, ele nasceria com um problema, né, da má formação do cérebro, onde um lado é perfeito e outro lado é pela metade, todo cheio de falha. Essas falhas são chamadas de esquizencefalia. Então, meu filho tem essa natureza, né? Mas daí por diante, quando descobrimos que o cérebro estava dilatado, nós começamos a fazer mais exames para ver se os outros membros iriam se constituir da forma normal. E estava tudo bem, nós fazíamos exames intrauterino, né? Vários exames para tudo antes dele nascer. O Daniel, a Páscoa, frequentava médicos semanalmente, exames semanalmente para ver a evolução dessa criança. O Daniel nasceu, né? E da UTI, a criança perfeita, né? Deixa eu voltar um pouco. Quando estava próximo de 35 semanas, o médico decidiu já tirar o Daniel. Por quê?
Porque o Daniel, existe uma abertura natural que tem um limite para abertura para fazer a cesárea. Mais do que isso, prejudica totalmente a gestante. E ele já estava com o perímetro encefálico já no seu limite. Se passasse assim, ele não passaria para sair nem por cesárea, sem prejudicar a matriz, a mãe. Então, o médico, ele pegou e falou assim, olha, meu limite é esse aqui. Então, nós medimos, fazendo exames que media o perímetro encefálico dele, né, para fazer a abertura da barriga da minha esposa, né, no abdômen da minha esposa. E o que aconteceu? E ela tomava remédios para amadurecer o pulmão, para que quando fosse tirar ele já tivesse amadurecido. E com 38 semanas o Daniel foi retirado, ele não nasceu. Ele foi retirado, não era o tempo dele. O Daniel era para nascer no dia 20 e 22 de agosto, ele nasceu em 28 de julho. 20 e poucos dias antes, são 3 semanas. Numa gestação de 42 semanas, nasceu com 38 para 39 semanas. O Daniel, né, e todo mundo no hospital, na maternidade, sendo avisado. Ele é uma criança, né, que tem essa possibilidade de ter. Então, o Daniel saiu, nós tínhamos um quarto particular no Santa Joana, o meu convênio era um dos melhores que se poderia ter naquela época, para o momento, né? Porque eu queria toda assistência, eu precisava de toda assistência sobre o meu filho. Melhor hospital, melhor médico, melhor equipe, né? Médico para aquela criança e para minha esposa, que estava gerando seu primeiro filho. Só que nasceu, então, dia 28 de julho, às 12h24. Daniel, eu não tinha mais aquela fantasia de estar na sala de cirurgia junto com a minha esposa, mas devido à necessidade, eu tive que ficar ali porque tinha que cuidar da saúde dela, que estava no limite para tirar, né? Foi muito traumático para tirar, porque já estava no limite mesmo para passar naquele corte que o médico haveria de fazer. O Daniel nasceu, foi tirado dela, eu já fiquei em cima do Daniel. Ela está ali, o médico fazendo a limpeza, a curetagem das coisas ali, né? Então, fiquei ali em cima para ver como que estava, se tinha alguma deformação, se alguma coisa, porque eu conhecia meu filho em 3D, de uma imagem apenas, e agora resultou ali no nascimento dele. Uma coisa interessante é que o Daniel não foi para o quarto. Eu tinha alugado um quarto que tinha televisão na maternidade, a mamãe ficava vendo ele 24 horas, a cada 3, 4 horas trazia para fazer mamar, tudo próximo ali da maternidade, o quarto estratégico, tudo para... Só que isso não aconteceu, porque ele foi para a UTI, né, por causa dessa verificação. O problema dele, até que ponto prejudicaria a vitalidade dele. Passou-se algumas horas, na hora que nasceu eu fui para o quarto, mas chorei muito, 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 porque eu estava pedindo a Deus ali um milagre, de que tudo que nós já vivenciamos desde 3 meses, agora já com 8 meses e pouco, né, foi um sofrimento muito grande para eu e para minha esposa, mas nós temos fé de que daria tudo certo, que Deus, quando a gente entregasse a Ele, eu usei os meus recursos, tudo, por essa família que eu estava construindo. E daí o que aconteceu? Lá, eu chorei muito, né, mas entreguei nas mãos de Deus. Às 11 horas da noite, minha esposa conseguiu ver o filho pela primeira vez. Ele tinha nascido meio-dia. Já fazia 12 horas que ela não tinha visto ainda. Lá na UTI, eu fui visitar várias vezes. Eu poderia entrar sempre lá. A cada 2, 3 horas eu ia lá ver como estava meu filho, né? E a criança, uma médica, né, lá da UTI que era especialista em genética, ela pegou e falou assim, olha, daqui da UTI, se eu pegar os exames, o seu filho é o pior. Mas se eu olhar para todos os leitos que estão aqui, o seu filho é o melhor. Porque clinicamente ele não apresentava nenhum defeito, né? Nenhuma deficiência, não defeito, deficiência. Defeito somos nós que temos. Nós temos muitos defeitos.
E a criança nasceu com uma deficiência diferente. Passou-se aqueles dias, nós levamos o Daniel para casa, né, porque ele não tinha necessidade de estar lá. A Páscoa já estava bem, nós levamos. 3 dias depois, já teve alta os dois. Mãe e filho foram para o hospital, e lá no hospital eles disseram, Daniel não vai andar, não vai falar, não vai enxergar, não vai ouvir, vai ter convulsões diretas. Procure um neuropediatra e um neurocirurgião. Nós fomos procurar e começamos a fazer o tratamento com o Daniel. O Daniel faz fisioterapia desde o primeiro mês de vida, para estimular. Porque o primeiro eletro dele foi uma linha contínua. Não havia nenhum movimento cerebral. Nenhum movimento cerebral. Mas como uma criança sem movimento cerebral sentia fome, se a fome é estimulada pelo cérebro, e ele mamava, sabe? Ele se movimentava, ele mexia as mãozinhas, e eu não conseguia entender isso. Falei, Deus deve estar agindo por trás de todas as coisas. Bem, passou 3 meses e uma neuropediatra chamada Maria Fernanda, lá em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, ali na Avenida Paulista, ela disse o seguinte, parece que o ventrículo cerebral dele está dilatado. E daí minha esposa, ela falou assim, quanto que era no mês anterior? Quanto estava? Daí ela pegou e falou assim, estava com uma medida lá. Por exemplo, aqui, eu não me lembro os dados corretos, estava 2,3. Ela falou assim, olha, nesse exame aqui eu estou constatando que ele está com 3 e pouco. É muito, está dilatando, e se está dilatando, você precisa colocar uma válvula de derivação ventricular. E daí falou assim, então vocês precisam procurar um médico, que eu não faço a cirurgia, eu não sou neurocirurgião, eu sou neuropediatra. Eu faço a clínica, mas a intervenção cirúrgica é feita. E nós perguntamos se ela tinha alguma referência. Ela falou, olha, no Hospital Beneficência Portuguesa existe uma equipe muito boa. Daí eu peguei, saí dali, levei a minha esposa para casa, dei uma acalmada nela e tal, e fui trabalhar. Porque minha vida sempre foi ir trabalhar e cuidar da minha família. Trabalhar e cuidar da minha família. Chegando em casa, chegando no trabalho, eu liguei para o Hospital Beneficência Portuguesa e eu queria a equipe de neurocirurgia. Daí me passaram para o setor pegou e falou assim, olha, existe a equipe do Dr. Roberto Godoy, só que ele só tem vaga para daqui a 1 mês. Então eu falei assim, não, eu não vou esperar 1 mês, e eu gostaria, por favor, que ele pelo menos olhasse meu filho, né? Daí ela falou assim, olha, o senhor acorda cedo? Eu falei, eu acordo a hora que a senhora precisar. Daí ela falou assim, então é o seguinte, o senhor pode vir aqui amanhã na rua Maestro Cardim, lá em São Paulo, que ele atende no consultório primeiro, antes de ir para o hospital. E daí ele pode dar uma olhada no seu filho. Eu peguei e falei, tudo bem. E lá daí eu peguei e falei assim, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei à tarde, já tinha telefonado minha esposa, olha, acontecer isso, nós vamos amanhã levar. Tinha de manhã ido na médica, no outro dia já tinha uma outra consulta. Nossa vida de consultas, né, só para estatisticamente comentar aqui, no primeiro ano de nascimento do Daniel, eu coloquei uma faixa na frente da minha casa, dizendo assim, foram 151 fisioterapia, terapia ocupacional, tantas consultas, tudo, mas você, né, nós só levamos, foi você que participou, parabéns por 1 ano do meu filho, na frente da minha casa. Bem, daí, nós fomos dormir à noite, né, descansar um pouco, falei com minha esposa, fizemos oração, como todos os dias nós fazemos, e no outro dia, no outro dia de madrugada, eu acordei irritadíssimo. Irritadíssimo. Mas por quê? Minha esposa falou, o que aconteceu com você? Eu falei assim, por quê? Porque nós estamos com um problema muito grande, né? Queremos tomar uma decisão rápida, e eu sonhei a noite inteira com novela.
Daí minha esposa falou assim, como assim novela? Olha, meu amor, você sabe que eu nunca acompanhei novela. Mas quando eu era mais jovem, eu chegava do trabalho 6 horas, tomava banho, pegava a comida, né? Ia na sala, comia na frente da televisão, né? Que estava passando uma novela das 6 às 7, chamada Escrava Isaura. Mas é só ali, para passar o tempo, colocar uma outra coisa na cabeça antes de ir para a escola, porque 7 horas eu tinha que estar na escola, né? Então eu trabalhava, eu tomava banho, comia e ia para a escola. Eu nunca acompanhei nada. Final de semana essa novela não existia. E eu sonhei a noite inteira com o Capitão Justino, né? Coronel Justino, que fez essa novela e era um ator chamado Rubens de Falco. Porque a minha memória é muito boa, né? Eu lembro nome, datas, eu gosto disso. Quer dizer, Deus fez eu gostar disso. E daí eu sonhei com isso. Eu falei assim, não se preocupa, deve ser flash da sua memória aí e tal. Eu falei assim, mas eu pedi para Deus que se fosse da vontade dele, que esse médico acertasse. Que fosse ele o médico que ia cuidar do nosso filho. Foi isso que nós pedimos a Deus, né? Porque eu vi a mão de Deus na mulher falando que dera a consulta daqui 1 mês e ser no outro dia. Então eu vi que Deus está fazendo alguma coisa. E agora, se Deus está fazendo tanto, e eu fico sonhando com porcaria, onde que está a minha parte? Onde está o meu como que se diz, comprometimento com isso? Então eu me sinto indigno, né, de Deus estar fazendo tudo. E eu nada. Pronto. Peguei meu carro, nós morávamos do lado do estádio do Morumbi, em São Paulo. Peguei meu carro, desci pela avenida, peguei José Matoso, atravessei a Avenida Paulista, desci a Maestro Cardim lá no Paraíso, estacionei o carro lá fora, né? E fomos para lá. Daí avisei a moça, olha, nós somos aquele casal, que tal, filho assim. Ela falou, daqui a pouco no encaixe aqui, eu já falei pro doutor que você viria e tal. E minha esposa estava em frente a mim, como essa câmera, e você está em frente a mim aqui, eu na janela, ela jogando a claridade para o bebê, assim, olhar lá fora, se distrair, não ficar nervoso, alguma coisa assim. E eu estava contando esse assunto, revelando, mas por que eu sonhei com isso? Daí, ela falou assim, será que ele é o certo? Esse médico é o certo? Será que esse é o melhor? E eu peguei e falei assim, meu bem, eu não sei. Daí, quando isso, o médico abre a porta. E quando ele abriu a porta, eu quero mostrar uma foto aqui para você. Bruno, eu vou pegar minhas fotos aqui e você vai atestar se o que eu estou falando foi providência de Deus ou não. Este é o ator que eu sonhei, Rubens de Falco. Esse é o médico que apareceu na porta. Na hora que eu vi esse médico, eu falei assim, Deus já me respondeu de noite que esse é o médico que vai operar meu filho. Então, daquele dia em diante, né? Em relação ao Daniel, em relação aos problemas com o Daniel, eu sei que Deus fará o melhor para ele. Então, essa é uma das histórias. Por quê? Porque o Daniel fez a cirurgia. Dia 22 de dezembro, ele fez a cirurgia. Ele nasceu dia 28 de julho. Então, é um menino que tinha 4 para 5 meses ali para fazer de vida. Era uma criança desse tamanhozinho assim. Ia fazer uma abertura com um furo no cérebro, né? E eu, quando levei ele, porque eu levei ele até o centro cirúrgico, no 7º andar, o 8º andar do Beneficência Portuguesa. Nós estávamos no quarto. Ele tinha que passar a noite inteira em jejum. Imagine uma criança com fome, não sabendo de nada o que está acontecendo. E nós passamos a noite inteira quase em claro com ele. Eu tenho fotos dessa noite que mostra que
Foi Deus que segurou ele ali, né? Manteve o controle nele, porque eu não poderia manter o controle. A minha esposa também não. Se ela chegasse perto, o cheiro do leite, o cheiro materno, o cheiro do corpo da mãe, ia deixar ele mais... Então eu cuidei desse menino a noite inteira. No outro dia cedo, às 7 horas da manhã, já seria a cirurgia. Eu peguei, levei ele lá e entreguei para o médico, né, para o Dr. Roberto Godoy, sabendo de que Deus estava pegando meu filho. Esse menino voltou 6 horas depois. Daí, 3 horas depois, o médico veio e falou assim, olha, eu tenho um negócio interessante para contar para você. Eu já fiz muitas cirurgias, muitas. Tanto é que a ala de lá é feita em homenagem a esse médico. E ele falou assim, eu fiz muita cirurgia. Só que com seu filho aconteceu uma coisa inédita. Eu falei, o quê? Ele não sangrou uma gota. Eu fiz um furo no cérebro dele, no lugar mais irrigado. E ele não sangrou nada. O furo que perfurou a calota do cérebro dele ali, pegou no lugar, ainda não tinha vaso nenhum, e depois eu fiz a inserção da válvula, eu fiz a colocação. Esse menino voltou como se não tivesse uma gota de sangue tirado de uma cirurgia. Eu não sei como é seu Deus, mas eu acho que ele estava lá junto. Então serviu de testemunho também para o médico. O Dr. Roberto atendeu ele por mais 5 anos, né? E ele teve um infarto na frente do hospital e faleceu. Nós sentimos porque nós perdemos um anjo, um infarto fulminante. Nós não entendemos as coisas, mas nós sabemos que neste mundo nós teremos muitas aflições. Deus coloca testes nas nossas vidas para nos aproximarmos dele. Cabe a nós escolhermos como nós vamos encarar essas dificuldades. Existem pessoas que viram as costas para Deus. Nós, independente de quanto nós estejamos preocupados, como eu disse no começo, todos os seres humanos têm defeitos. Alguns nascem com deficiências, né? Eu tenho mais defeitos do que meu filho tem. Eu sou mais doente do que meu filho é. O meu filho foi.